Show. Então, ó, muito obrigado, viu, por vocês terem disponibilizado parte do tempo de vocês para estarem aqui nessa aulinha. Espero poder ajudar vocês. Sempre que tiver dúvida na resolução da questão, pode chamar, pode colocar aqui no chat. Eu estou com o meu retorno aqui, percebendo, observando se há algum problema ou não, tá bom? Então, nós vamos falar sobre a habilidade 14, basicamente, histologia e fisiologia humana, que são temas para quem gosta de medicina, quem vai para fazer áreas das ciências, né, biológicas, adora, mas, de uma certa maneira, quando você vai analisar a distribuição de questões desses temas na prova, às vezes tem uma, duas questões, então não é tão recorrente como, por exemplo, evolução, ecologia, que são, né, temas que aparecem com maior número de questões em cada certame do Enem. Mas, para aqueles que são futuros médicos e médicas, é um assunto que realmente chama bastante atenção, é um assunto que a galera gosta, é um assunto que a galera, né, de uma certa forma, consegue ter, né, maior carinho. Então, é bem bacana e é importante que vocês acompanhem a aula. Beleza? Então, galera, vamos lá. Ó, vamos para a primeira questão? A primeira questão eu trouxe o seguinte. Sempre naquele estilo que a gente já vem comentando, né? Primeiro para a pergunta. A primeira função realizada pelo procedimento mencionado é executada no, tá? Ele está falando da primeira função realizada pelo procedimento. Então, primeiro ponto é, qual é o procedimento que está sendo analisado? Então, o procedimento que está sendo analisado, pessoal, é a hemodiálise. Beleza? Aí eu vou perguntar para vocês, quero ver a resposta aí no chat, tá? A hemodiálise é um procedimento que vai exercer a função de um órgão. Qual é o órgão responsável pela função que a hemodiálise vai fazer? Fisiologicamente falando, qual é o órgão responsável pela função que a hemodiálise faz? O rim. Boa. Então, sempre que você fizer referência à hemodiálise, já que ele está falando da filtração e de, entre aspas, né, limpar o sangue, a hemodiálise vai estar relacionado ao papel desempenhado pelo nosso rim. Tudo bem? O nosso rim vai fazer parte do nosso sistema excretor, sendo que o nosso sistema excretor também é chamado de sistema o quê, pessoal? Urinário. Por quê? Porque o principal produto da excreção é a urina. Às vezes tem muita gente que fala que fezes seria produto da excreção. Mas o que são as fezes? São restos de alimentos que não foram digeridos. Então, as fezes, na verdade, são produtos do processo digestório, ou seja, de alimentos que não passaram pelo processo da digestão e, consequentemente, eles não foram absorvidos. Quando a gente fala de via metabólica, os produtos do metabolismo eles são lançados na corrente sanguínea e esses produtos, então, são filtrados, são concentrados para formar a nossa urina. Então, a nossa urina, pessoal, é o nosso produto de excreção. Tudo bem? Então, atenção com isso aí. Portanto, analisar a urina faz todo sentido para nós verificarmos como é que está a atividade metabólica. Até mesmo porque tudo aquilo que estiver em grande quantidade no nosso sangue provavelmente será eliminado na nossa urina. Galera, ao falar esta relação da urina com o sangue, eu quero aqui trazer para vocês o posicionamento de que a nossa urina é produzida a partir da filtração do nosso sangue. Então, o rim, ele vai apresentar unidades fisiológicas que são chamadas de néfrons. Tudo bem, pessoal? Néfrons. Então, os néfrons são as unidades fisiológicas dos nossos rins. Então, os néfrons, eles vão ser formados, galera, por uma cápsula, chamada de cápsula de Bowman. Seguida essa cápsula de Bowman, você tem um túbulo contorcido proximal. Depois do túbulo contorcido proximal, você tem uma alça, que é a alça néfrica, ou a alça de Henle. Depois você vai ter o túbulo contorcido distal, que vai finalizar no ducto coletor. Então, basicamente, o nosso néfron tem essa estrutura aqui. Então, o nosso néfron é formado por células altamente especializadas,
de baixa capacidade mitótica. Por isso que no decorrer do tempo, os néfrons vão reduzindo sem capacidade de recuperação, e não é à toa que você vai tendo uma perda da capacidade renal com a idade, porque quanto mais velho, maior a destruição dessas estruturas. Essa cápsula, ela vai envolver, pessoal, um novelo de vasos sanguíneos. E esse novelo de vasos sanguíneos a gente chama de glomérulo, também conhecido como glomérulo de Malpighi. Glomérulo de Malpighi. Por que isso é importante, galera? Porque o sangue, ele vem por aqui sob elevada pressão. O sangue chega nesse néfron por meio dessa arteríola, chamada de arteríola aferente. Arteríola aferente. Então, como a pressão ela é muito alta, vai ocorrer o extravasamento de líquido. E esse líquido, ao extravasar, ao cair, né, no interior da cápsula, chamada de cápsula de Bowman, ele vai ser chamado de filtrado. O filtrado é muito semelhante ao sangue. Qual é a diferença do filtrado para o sangue? É que no sangue eu tenho os elementos figurados e eu tenho proteínas de elevado peso molecular. Quando eu analiso o filtrado, ele não vai ter as células em condições normais e ele também não terá moléculas de elevado peso molecular. Então, eu posso falar assim, Marcos, eu posso falar que o filtrado é diferente do sangue. Ok. Posso falar que o filtrado é ligeiramente diferente do plasma? Pode, porque no plasma também tem essas proteínas de elevado peso molecular e no filtrado essas proteínas ou essas macromoléculas não estão presentes. Tudo bem? E aí, qual é agora o racional? Partindo da ideia que a urina, ao ser produzida, eliminará produtos do metabolismo, aquilo que é útil, que está presente no nosso sangue, a gente não pode eliminar, então a gente tem que devolver. Fez sentido para vocês? Então, esse processo de devolução de substâncias, nós vamos chamar de reabsorção. Então, a primeira etapa da formação da urina é a filtração, que é chamada de filtração glomerular. A segunda etapa da formação da urina, pessoal, é o processo de reabsorção. E esta reabsorção, ela pode ser com gasto de energia ou não. Se essa reabsorção acontecer com gasto de energia, nós chamamos de reabsorção ativa. Se ela acontecer sem gasto de energia, nós vamos chamar de reabsorção passiva. Galera, como no túbulo contorcido proximal, nós temos uma intensa reabsorção ativa, as células dessa região, elas apresentam um grande número de um tipo de organela. Aí eu quero ver aí no chat, pessoal. Qual é a organela abundante nas células do túbulo contorcido proximal, uma região na qual há uma intensa reabsorção ativa de substâncias, com gasto de energia? Qual é a organela abundante nessas células? Acompanharam a minha pergunta? No túbulo contorcido proximal, tenho muita reabsorção ativa. Boa, Catarina. Então, significa dizer que nas células que fazem o revestimento do túbulo contorcido proximal, haverá um grande número de mitocôndria. Por que a mitocôndria? Porque ela vai produzir energia na forma de ATP, o que é muito importante para que haja o processo de reabsorção de substâncias nessa região. Então, o que vai acontecer, pessoal? Aqui no túbulo contorcido proximal, vai reabsorver aminoácido, vai reabsorver glicose, vai reabsorver sódio, e essa reabsorção que eu estou destacando na cor vermelha é uma reabsorção ativa. Então, essas substâncias serão reabsorvidas gastando energia. Marcos, quando você fala reabsorver, é reabsorver para onde? Resposta: para o sangue. Porque ao redor do néfron está cheio de capilares, que são chamados de capilares peritubulares, ou seja, que envolvem o túbulo renal. De tal maneira que essas substâncias estão sendo devolvidas para a nossa circulação. Então, se o teu sangue está reabsorvendo essas substâncias, o que está acontecendo com a concentração do sangue? O sangue está ficando menos ou está ficando mais concentrado, já que ele está recebendo aminoácido, glicose, sódio. Ele está ficando menos concentrado ou está ficando mais concentrado, pessoal? Boa. Ele está ficando mais concentrado. Então, significa dizer que se ele está ficando mais concentrado, está aumentando o potencial osmótico. Então, isso implica que agora
haverá uma intensa reabsorção de quê? Uma intensa reabsorção de água. Então, eu vou analisar em azul a reabsorção, que é a reabsorção passiva. Então, a água, galera, ela vai ser devolvida para o teu sangue aqui em função desse aumento da pressão osmótica, porque o teu sangue está tendo uma intensa reabsorção de substâncias, como eu mencionei, aminoácido, glicose, sódio. Tudo bem? Então está começando a sair água durante a formação da tua urina. Nesse ramo descendente da alça de Henle, também haverá uma intensa reabsorção de água. A água está sendo devolvida para o teu sangue. Tudo bem, galera? Só que no ramo ascendente da alça de Henle, você vai ter uma intensa reabsorção de sódio, uma reabsorção ativa de sódio. E o sódio vai puxar o parceiro dele. E aí toma cuidado, que o parceiro do sódio, galera, não é o potássio. O parceiro do sódio é o cloreto. Então ele vai puxar uma grande quantidade de cloreto. Percebam aí que eu estou falando de cloreto de sódio. E aí o teu sangue está ficando cada vez mais concentrado. Se o teu sangue está ficando cada vez mais concentrado, o que vai favorecer, galera? A reabsorção de quem? De água. Então a água volta a ser reabsorvida em grande quantidade. No entanto, atenção para esse ponto, que ele é muito importante para a gente. Esta reabsorção aqui de sódio, ela está intimamente associada à liberação de um hormônio. E esse hormônio é a famosa aldosterona. E aonde essa aldosterona ela é produzida? Ela é produzida no córtex das suprarrenais. No córtex das adrenais ou suprarrenais. Então, a aldosterona é um mineralocorticoide que estimula a reabsorção de sódio, que contribui para a reabsorção de cloreto e que vai influenciar a reabsorção de água. Mas essa pergunta que eu vou fazer para vocês ela é muito importante. A aldosterona estimula a reabsorção de água. Porém, essa reabsorção, galera, acontece de forma direta ou acontece de forma indireta? Respondam para mim no chat. Essa reabsorção de água determinada pela aldosterona aconteceria de forma direta ou de forma indireta? Indireta. Porque o papel dela é fazer a reabsorção de sódio. E aí o que acontece, galera? Mais sódio vai ser reabsorvido ativamente, tudo bem? Mais sódio vai ser devolvido ativamente. Só que agora, no ramo, nesse túbulo contorcido distal, a reabsorção de água ela vai ser otimizada, assim como também no ducto coletor. E por que a reabsorção de água aqui ela vai ser otimizada? Porque vai entrar em ação um outro hormônio muito importante. E esse outro hormônio muito importante é o famoso ADH ou vasopressina. É o hormônio antidiurético. Esse hormônio antidiurético, ele é produzido lá no hipotálamo, porém ele é armazenado na hipófise posterior. Lembra desse detalhe. A hipófise posterior, ela não vai produzir hormônio, ela vai armazenar hormônios que são produzidos no hipotálamo. Então, na hipófise posterior, temos dois hormônios importantes, que é o ADH e a ocitocina. Então, o antidiurético, ele vai ser produzido em grande quantidade quando o teu potencial osmótico ele aumenta. Marcos, qual seria uma situação que o ADH seria estimulado? Quando você perde água para o meio ambiente. Então, em caso de desidratação, o teu potencial osmótico aumenta, isso estimula a produção do ADH, que aumenta de forma significativa a reabsorção de água no teu rim. No entanto, atenção para um detalhezinho, que esse ADH ele pode ser inibido. Um fator que inibe a produção do ADH, pessoal, seria o quê? A bebida alcoólica. Então, a pessoa que ingere bebida alcoólica, o álcool inibe o ADH. Então, o que essa inibição do ADH determina? Se você reduz o nível de ADH, reduz a reabsorção de água.
Então, qual é a consequência? A consequência é que você eliminará uma grande quantidade de água pela tua urina. Então, o teu volume urinário, ele aumenta, a tua urina fica bastante diluída, então você desidrata. Por isso que um dos sintomas clássicos de uma pessoa que tem ressaca, por ter ingerido bebida alcoólica em excesso, é a sede. Mas também a deficiência de ADH está relacionado, pessoal, a um caso de diabetes, que é a famosa diabetes insípidos. Então, toma muito cuidado com a diabetes insípidos, porque ela é a deficiência de ADH. Então, se a pessoa não está produzindo ADH, ela não reabsorve uma grande quantidade de água, ela produz uma urina volumosa, uma urina bastante diluída. Então, um dos sintomas clássicos de indivíduos que têm a diabetes insípidos é a desidratação associada à sede intensa. Inclusive, essa desidratação relacionada a diabetes insípidos, o Enem já cobrou na sua prova. Tudo bem? Além do processo de filtração e de reabsorção que eu acabei de mencionar, a gente pode falar também, pessoal, o processo de secreção tubular. E o que ela vai secretar? O túbulo renal, galera, ele vai secretar, por exemplo, bicarbonato para o teu sangue. E Marcos, por que ele vai secretar bicarbonato para o meu sangue? Por que o bicarbonato seria tão importante assim? Porque, galera, é fundamental que haja essa liberação de bicarbonato para controlar a acidez do teu sangue. Assim como também, por exemplo, haverá secreção para a tua urina, tá? De quê? De H+. O H+ vai ser jogado para a tua urina. Então, a tua urina aumenta a concentração de H+, tornando-se ligeiramente mais ácida, mas em contrapartida, o teu rim joga bicarbonato para o teu sangue para fazer com que o teu sangue não tenha uma variação tão brusca de acidez. Olha essa informação bacana. Indivíduos que vêm a óbito por conta de insuficiência renal, eles têm uma acidose metabólica. O que isso quer dizer? Que na falência do rim, ele não consegue controlar a acidez do sangue. Por isso que o indivíduo tem uma acidose. Não à toa, o processo de hemodiálise ele é muito importante, porque além da remoção de todas essas substâncias tóxicas, ele também vai ser responsável por fazer esse controle da acidez. Galera, existe um outro fator que eu sempre considero legal, que o rim ele também controla a tua pressão arterial. De que maneira, Marcos, o rim controla minha pressão arterial? Quando a tua pressão arterial ela cai, você vai liberar uma molécula chamada de renina. Então, a renina é produzido, por exemplo, lá no teu rim, tá? E qual é o papel dessa renina? Ela vai atuar em uma proteína chamada de angiotensinogênio. E o que ele vai fazer com esse angiotensinogênio? Ele vai pegar esse angiotensinogênio, olha só que legal, pessoal, eu particularmente acho isso bem bacana. Ele vai pegar esse angiotensinogênio e vai converter em angiotensina. E o que essa angiotensina faz? Ela vai promover, pessoal, uma vasoconstrição. Então, o teu vaso sanguíneo está aqui, ele vai diminuir o diâmetro do vaso. Tudo bem? Vai diminuir o diâmetro do vaso. E ao diminuir o diâmetro do vaso, ele estimula a liberação de aldosterona. E, Marcos, o que essa liberação de aldosterona vai determinar? O aumento da reabsorção de sódio. Então, pensa comigo. A tua pressão arterial caiu, o teu rim liberou renina, formou angiotensina, ela pega o vaso sanguíneo e comprime, a aldosterona estimula a reabsorção de sódio, a concentração do teu sangue aumenta e puxa água. Então, o volume de sangue vai aumentar. Então, se o volume de sangue vai aumentar num vaso cujo diâmetro está reduzido, respondam para mim, a pressão intravascular vai diminuir ou vai aumentar? A pressão dentro do vaso diminui ou aumenta nessas condições? Aumenta. Compreendeu? Por isso que pessoas que têm hipertensão, que são indivíduos, por exemplo, que apresentam uma pressão arterial alta, eles tomam medicamento para controlar a pressão. E muitos medicamentos que controlam a pressão,
eles são os inibidores do sistema angiotensinogênio-angiotensina. Porque a função da angiotensina é aumentar a pressão. Então, pô, se o cara já tem uma pressão elevada, ele vai tomar um medicamento que vai bloquear essa conversão na angiotensina para se manter a pressão dentro da regularidade, dentro de fatores normais, dentro de uma escala normal. Galera, pô, aproveitei a oportunidade, né, para falar sobre a formação da urina. Tudo bem? A tendência é a urina ser uma substância diluída ou concentrada em condições normais, galera. A urina, diluída ou concentrada? A tendência em condições normais é a urina ser uma substância diluída ou uma substância concentrada? Então, se ficou a dúvida, não esqueça que ao longo da formação da urina, a gente tem muita reabsorção de água. Então, se eu tenho muita reabsorção de água durante a formação da urina, a gente vai falar que a urina tem que ser uma substância concentrada, especialmente em animais que vivem no deserto. Em animais que vivem no deserto, a concentração da urina é muitas vezes maior do que a nossa, por exemplo. Por isso que há uma adaptação bem interessante em animais que vivem no deserto. Olha essa informação legal. Em animais que vivem no deserto, o túbulo renal ele é significativamente mais longo. Marcos, por que o túbulo renal é mais longo? Porque quanto maior é o tamanho do túbulo renal, maior é a reabsorção de água, mais concentrada é a urina. Fez sentido para vocês essa relação do deserto com o aumento da reabsorção de água, com o aumento do túbulo renal? Dê o feedback para mim, por favor. Então, toma muito cuidado que o Enem já trouxe esse posicionamento na sua prova. Tudo bem? Galera, se tiver glicose na urina, é uma condição normal ou anormal? Se tiver glicose na urina, é normal ou anormal? Então, não esqueça desse detalhe, né? Em condições normais, não deveria ter glicose na urina. Caso haja glicose na urina, é o indicativo de um problema hormonal. E qual é o problema hormonal que está associado a essa presença de glicose na urina? Aí nós vamos falar da famosa insulina. Então, pessoas que não produzem insulina, ou pessoas que até produzem insulina, mas ela não funciona, ela não consegue absorver esse açúcar do sangue. Consequentemente, esse açúcar no sangue está em grande quantidade. Por mais que essa glicose passe para o filtrado e seja reabsorvida, a quantidade de glicose é tão alta que essa reabsorção ela não é o suficiente. E aí o indivíduo passa a apresentar uma glicosúria, que é a eliminação de glicose pela urina. Então, pessoas que apresentam glicosúria têm um indicativo de uma doença metabólica. E essa doença metabólica é a diabetes mellitus. Então, não confundam. Diabetes insípidos é deficiência de ADH. Diabetes mellitus é deficiência de insulina. Então, vamos voltar para a nossa questão, que eu aproveitei para fazer um resumão sobre isso. Alguma dúvida, pessoal, quanto à formação da urina? Ficou de boas? Dá um feedback para mim, por favor. Então, a primeira função está diretamente relacionada à filtração do sangue. Tudo bem? E aí, quando eu falo que ela filtra o sangue, quem é responsável pela filtração do sangue é o glomérulo renal. Gabarito, letra C de casa. Posso passar adiante? Boa, vamos para a segunda. O hormônio citado no texto. Eu já te dei um embasamento teórico ainda há pouco, né? Qual foi o hormônio citado no texto? Ele está falando da famosa vasopressina. A vasopressina é nada mais, nada menos que o ADH. O que eu comentei ainda há pouco? Que o ADH é um hormônio que é sintetizado, o ADH é um hormônio sintetizado, produzido aonde, pessoal? No hipotálamo, ou seja, lá no sistema nervoso central, porém ele é armazenado na neurohipófise. E aí o gabarito vai ser letra B de bola, aonde o ADH é produzido no hipotálamo.
Posso passar adiante? Essa aqui já é bem mais direta, né? Vamos para a terceira. A condição mencionada envolve alteração em células do tecido. Eu preciso entender qual é a condição. A hiperplasia sebácea é uma alteração benigna e ocorre quando as glândulas sebáceas aumentam de tamanho. Então, a gente está falando de glândula. Galera, sempre que você fizer referência à glândula, eu estou falando nada mais, nada menos do que um epitélio especializado em secreção. Então, eu estou falando de um tecido epitelial. Então, quando ele fala a condição mencionada envolve células de um tecido, como eu estou falando de glândula, eu estou falando que há alteração no tecido epitelial. Questão número 3, letra A. Também é uma pergunta bem direitinha, né? Deu de boa aí? Posso passar adiante? Só lembra de um detalhezinho? Que as glândulas podem ser de 3 tipos, né? As glândulas exócrinas, que são aquelas que apresentam um ducto de secreção, a glândula sebácea, por exemplo. Existe a glândula endócrina, que não apresenta um ducto de secreção, então as suas secreções são lançadas para dentro do vaso sanguíneo, por isso o prefixo endo, dentro. Aí são as glândulas produtoras de hormônios. E existem as glândulas anfícrinas, aonde estas glândulas são também chamadas de glândulas mistas, que são responsáveis porque apresentam duas regiões, uma região endócrina e uma região exócrina. E o exemplo clássico disso seria o pâncreas, né? Então, glândula exócrina, eu vou colocar aqui a sebácea, que eu trouxe na questão para vocês. Endócrina, eu vou colocar a tireoide. E as anfícrinas, a gente vai colocar, por exemplo, aqui o pâncreas. Suprarrenal também é glândula endócrina. Tudo bem? Eu estou falando aqui, a minha esposa está deitada, lendo, assistindo a minha aula e perguntando. Eu não sei como mulher consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo. Beleza? Galera, posso passar adiante, então? Ficou confortável aí para gente? Show. A partir da descrição, é possível identificar o tecido como? Então, vamos ler lá a descrição. O pesquisador realizou um estudo em um tipo de tecido caracterizado por apresentar células alongadas, multinucleadas, contráteis, com citoplasma rico em proteínas como actina e miosina, que se dispõem formando estrias transversais. Então, basicamente, a descrição me remete a isso aqui, ó, células alongadas, com as estrias transversais. Essas células, elas são multinucleadas. Então, sempre que você tiver uma célula multinucleada com estrias transversais decorrente da sobreposição de actina e miosina, eu estou falando do músculo esquelético. Tudo bem? Posso passar adiante, pessoal? Boa. Só lembra de um detalhezinho que eu considero sempre importante. Sempre que você fizer referência ao músculo esquelético, lembrar que a contração dele é uma contração voluntária e uma contração vigorosa. Correto? E aí, ao falar desse tecido em especial, ele apresenta 2 tipos de fibras. Inclusive, tem uma questão mais à frente que trata sobre isso. Uma fibra que a gente chama de contração rápida, e nós temos a fibra de contração lenta. A fibra de contração lenta, ela tem mais mioglobina, que é uma proteína, que é um pigmento respiratório. Ela tem mais mitocôndria, e ela é uma fibra, pessoal, importante para conferir resistência. Então, esse tipo de fibra é bem abundante em maratonista, por exemplo. A fibra de contração rápida, ela tem menos mioglobina
ela tem menos mitocôndria, já é uma fibra de explosão e ela é bem mais desenvolvida em halterofilista, por exemplo. Correto? O que é mais interessante? É que a fibra de contração rápida, por ter menos mioglobina, ela está associada a uma atividade com menos concentração de oxigênio. Então, esse tipo de fibra, pessoal, ela entra logo em condições anaeróbicas. E aí, quando você fala em condições anaeróbicas, você vai falar de fermentação. Lembra que aqui eu falo de fermentação lática. Então, esse tipo de fibra muscular, ele é mais sensível à fadiga muscular, porque tem menos mioglobina, tem menos mitocôndria. Então, a gente diz que é uma fibra de uma fibra clara, né? Um músculo claro. Músculo, às vezes, que até fala fibra branca, tá bom? Por outro lado, a fibra avermelhada, escura, é literalmente essa de contração lenta, que tem tudo a ver com resistência muscular. Por que resistência? Porque ele vai fazer predominantemente um trabalho aeróbico. Por que predominantemente um trabalho aeróbico? Porque tem muita mioglobina, por isso que é avermelhado, logo vai levar mais gás e oxigênio, e tem muita mitocôndria, o que é importante, porque por meio da mitocôndria haverá a produção de uma grande quantidade de energia na forma de ATP. Correto? Galera, posso passar adiante? Show. Acabei respondendo logo, né? Vem na sequência. A presença desse tipo de musculatura no maratonista é importante, pois este atleta, o maratonista tem uma distribuição muscular bem diferente comparado com o halterofilista. Este atleta apresenta uma grande proporção de músculos claros, com pouca mioglobina, menos vascularizado e menos mitocôndria. O maratonista, por sua vez, apresenta um tipo de musculatura mais desenvolvida que apresenta maior vascularização. O fato de ter maior vascularização é fundamental, porque vai levar mais gás e oxigênio, ele tem mais mioglobina, tem mais mitocôndria. Isso é importante porque essa fibra ela é mais resistente à fadiga muscular. Por isso que é uma fibra diretamente associada à resistência, né? A trabalhos de longa duração. É uma fibra de contração lenta. Beleza, pessoal? Posso passar adiante? A glândula responsável pela produção da substância que influencia no processo descrito acima é qual o processo? Ele está falando do processo de calcificação. Ele quer saber qual é a glândula responsável pela calcificação. Então, galera, é muito importante isso aqui e o Enem, não lembro, tá? De ter cobrado algo do gênero. Então, aqui, digamos que eu tenho osso, e lembrar que o osso, pessoal, ele não é um tecido, o osso é um órgão. O osso é formado por diversos tecidos: tecido ósseo, tecido cartilaginoso, tecido hemacitopoético, que é a medula óssea vermelha em alguns tipos de ossos, tecido adiposo, que é a medula óssea amarela, né? Por exemplo, você já deve ter ouvido falar do tutano, é gordura, tudo bem? Então, o osso ele é um órgão. Só que o tecido ósseo, vou colocar aqui, ó, o tecido ósseo, ele tem uma composição interessante, que ele vai apresentar dois grupos de células, que são os osteoblastos, que produzem a matriz extracelular, e os osteoclastos, que são monócitos modificados e que eles vão modelar essa matriz. E essas células estão mergulhadas na matriz extracelular. E aí, quando você observa a matriz extracelular, você vai ter uma parte proteica, que é uma parte orgânica, e uma parte mineral. Essa parte mineral, ela é feita basicamente de quê? De fosfato de cálcio. Então, o que acontece aqui, pessoal? A concentração de cálcio no teu sangue tem tudo a ver com o teu osso. Por quê? Porque o cálcio, ele vai ser movimentado em dois sentidos. O cálcio vai ser movimentado do sangue para o osso ou do osso para o sangue. Quando o cálcio sai do sangue
para o osso, eu vou chamar de calcificação. Quando o cálcio sai do osso para o sangue, eu vou falar de descalcificação, de modelação. Então, qual é o hormônio que faz o processo de transferência do cálcio do sangue para o osso? Tá? Aqui, galera, a gente vai falar da famosa calcitonina. No entanto, quando eu falo da remoção do cálcio do osso, eu vou falar do PTH, que é o paratormônio. A calcitonina é o hormônio produzido na tireoide, que vai atuar no osteoblasto. E já o paratormônio, ele vai atuar no osteoclasto. Quando os níveis de paratormônio, de PTH, são muito elevados, a parte porosa do osso, ela tende a aumentar. E por aumentar essa parte porosa, automaticamente, pessoal, cria mais fragilidade. Isso pode ser um indicativo de osteoporose. Então, a tireoide, que é a glândula responsável, que é o gabarito, ela vai ter duas funções importantes, né? Ela vai estar auxiliando o controle do metabolismo, porque ela vai produzir T3 e T4, bem como também ela vai estar influenciando na concentração de cálcio no sangue. Tudo bem? Galera, com relação à sexta questão, bateu de boa o gabarito? Tranquilo, confortável? Posso passar adiante? Quanto à glicemia, o hormônio responsável pela mesma função do medicamento citado é... Galera, ele está falando assim, ó. O Ozempic é um remédio que tem como princípio ativo a semaglutida, que simula a ação do GLP-1, hormônio produzido no intestino que regula a glicemia, nível de açúcar no sangue, e as respostas da saciedade, daí o seu uso para emagrecimento. O remédio age em receptores do sistema nervoso central para controlar o apetite e retarda o esvaziamento gástrico, como se a pessoa ficasse mais tempo com a comida no estômago. Quanto à glicemia, o hormônio responsável pela mesma ação do medicamento citado é... O que ele vai fazer, pessoal? Ele diminui a glicemia. Tudo bem? Ele diminui a glicemia. Então, quando você fala a respeito da glicemia, que é um ponto importante, eu vou levar em consideração aqui uma análise. Vamos lá. Eu tenho a glicose. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? E eu tenho o glicogênio. Atenção aí, tá? A glicose está no sangue e o glicogênio está no fígado. Lembrar que também há glicogênio no músculo, mas aqui eu estou falando da glicemia como um todo. Quando a glicose forma glicogênio, eu tenho o papel da insulina. Quando o glicogênio é quebrado para formar glicose, eu tenho o papel do glucagon. A insulina é produzida pela célula beta-pancreática. O glucagon é produzido pela célula alfa-pancreática. Então, o Ozempic, ele de fato foi um medicamento associado a diabetes mellitus do tipo 2, que é aquele indivíduo que tem a insulina, mas ela não funciona. Então, a regulação da glicemia associada ao Ozempic tem tudo a ver com a insulina. Beleza? Posso passar adiante, pessoal? Bora lembrar aqui palavrinhas técnicas. Quero lembrar aqui palavrinhas técnicas com vocês, tá? Vamos lá. Glicogenogênese. O que é isso aqui, pessoal? É a formação do glicogênio. Glicogenólise é a quebra do glicogênio. Então, quem é que estimula a glicogenogênese? A insulina.
Quem é que determina a glicogenólise? O glucagon. Nesse caso, como é a formação, a glicogenogênese seria uma reação de anabolismo. Está produzindo. E a glicogenólise seria uma reação de catabolismo. Ok? João, você levantou a mão, querido. Você quer perguntar? Ou foi sem querer? Boa. Galera, com relação a esses pontos aí apresentados, tudo ok? Boa. Tem uma palavrinha que às vezes os alunos dão uma bugada, tá? Neoglicogênese. A neoglicogênese é quando, por exemplo, pega aminoácido e forma açúcar. Aí existem alguns hormônios que atuam na neoglicogênese. Hormônios que atuam na neoglicogênese, por exemplo, cortisol, adrenalina. E aí, quando você fala do cortisol, tomar cuidado com o cortisol. Porque o cortisol, pessoal, ele é diabetogênico. Marcos, por que o cortisol é diabetogênico? Como o cortisol ele está associado à neoglicogênese, aumenta a concentração de açúcar. Se aumenta a concentração de açúcar, aumenta a produção de insulina. Mas se o teu nível de cortisol é tão alto, por N razões, por estresse, por exemplo, o teu pico de insulina pode ser tão grande que a tua célula ela passa a não mais reconhecer a insulina, porque os receptores estão saturados. E a partir de um momento que, por mais que você produza a insulina, mas a insulina não funciona, você desenvolve a diabetes mellitus do tipo 2. Você está insulino resistente. Por isso que altos índices de cortisol pode aumentar a chance de desenvolvimento de diabetes. Me fiz entender? Boa. Vamos passar adiante então, pessoal? Vamos para a próxima. O gás mencionado é prejudicial, pois na tragédia que ocorreu na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, durante o incêndio ocorreu a liberação de um grande volume de monóxido de carbono. Qual o grande problema do monóxido de carbono, pessoal? O monóxido de carbono se liga à hemoglobina e vai formar um composto chamado de quê? Carboxihemoglobina. E qual é o papel do carboxihemoglobina ou qual é o problema da carboxihemoglobina? Ela vai estar associado à asfixia. Diante disso, impede as hemácias para fazer transporte de gás e oxigênio. Posso passar adiante? Nenhuma dúvida, pessoal. Tá tudo lindo assim, é? Vocês estão achando o material fácil, difícil ou bom? São coisas diferentes. Fazer uma enquete. Como é que está o material? Boa. Legal. Legal. Fico feliz. Fico feliz. Tá bom? Vamos juntos. Em condições normais, a região do sistema nervoso responsável pela reação mencionada é em condições normais. Se você leva um susto, aumenta a adrenalina e leva à aceleração dos batimentos, dos movimentos respiratórios, aumentando então a quantidade de oxigênio. Então, a gente está falando de movimento respiratório. Se eu falo de movimento respiratório, pessoal, eu estou fazendo referência a quem? Se eu falo de movimento respiratório, eu estou falando de inspiração e expiração, correto? Sempre que você fizer referência a inspiração e respiração, inspiração é contração, expiração é relaxamento. Marcos, o que que vai inspirar? O que que vai contrair? Diafragma e intercostais.
A mesma coisa no relaxamento. Diafragma e intercostais. Então, quando você tem a contração e o relaxamento, a contração e o relaxamento, automaticamente você vai ter a inspiração e a expiração, respectivamente. Tudo bem? Vai inspirar e vai expirar. Esses movimentos respiratórios, eles são controlados por uma região chamada de quê, pessoal? De bulbo. E esse bulbo, ele é sensível à concentração de CO2 no teu sangue. Por quê? Quanto maior for a concentração de CO2 no sangue, mais ácido é o sangue, menor é o pH do teu sangue. Então, a acidez do teu sangue estimula o teu bulbo, que vai intensificar os movimentos respiratórios para que você possa ter a entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico. Tranquilo? Alinhamos aí a questão 9, pessoal? De boa? A reação descrita é consequência da ruptura das. Qual foi a reação descrita? O cara sofreu um acidente, ao ser examinado, o que aconteceu? Ele não conseguiu movimentar o pé quando passou a caneta na palma do pé do cara, embora ele tenha sentido o toque. Então, se ele sentiu o toque, a fibra sensitiva está ok, pessoal? Ok. Se ele não conseguiu movimentar, então houve uma lesão da fibra motora. Mas esse exame, ele está aferindo, pessoal, o que nós chamamos de ato reflexo. E o ato reflexo é uma resposta involuntária, atenção para isso, determinada pela medula, atenção para isso, aonde na medula nós temos os nervos mistos. Ao analisar os nervos mistos, o que você vai observar? Então, na medula, eu tenho esses nervos mistos, onde eles apresentam dois tipos de raízes. Uma raiz dorsal, que ela é sensitiva, e uma raiz ventral, que ela é motora. Sensitiva e motora. Então, se o cara está sentindo, a raiz sensitiva está ok. Se o cara não está mais movimentando, a raiz motora ela foi lesionada. Portanto, o gabarito vai ser a letra C de casa. Houve uma lesão ou uma ruptura das fibras motoras dos nervos raquidianos ou espinhais. Todos concordam comigo? A diferença anatômica mencionada é decorrente do quê? Ele está falando da estrutura anatômica de uma veia, falando que é bem diferente de uma artéria. Então, a artéria, pessoal, tem maior camada muscular, por exemplo. A veia, por sua vez, ela apresenta válvulas. Lembrar que o papel das válvulas é evitar o refluxo sanguíneo. E por que a camada da artéria é mais desenvolvida? Há válvulas no interior das veias, porque o sangue na veia passa sobre baixa pressão, enquanto que o sangue na artéria passa sobre elevada pressão. Então, essa diferença anatômica, ela reflete a diferença de pressão sanguínea intravascular. Letra C de casa. Ficou de boa? Posso passar adiante?
Faltam só duas. A suspeita do médico seria confirmada caso o paciente apresentasse uma variação no número de quê? O que o médico está suspeitando, galera? Ele está suspeitando de uma virose. Ele está suspeitando de uma arbovirose. Lembrar que arbovírus é um vírus transmitido por artrópode, né? Os mais comuns são transmitidos por mosquitos. Febre amarela, dengue, zika, chikungunya. Tudo bem, pessoal? Então, essas são classicamente as principais arboviroses. Então, se você está analisando virose, qual é o tipo de glóbulo branco no sangue, ou qual é o tipo de célula de defesa, que certamente vai estar mais numerosa, pessoal? Serão os linfócitos. Todos concordam comigo? Basófilo tem uma relação direta com alergia, os monócitos vão formar os macrófagos, os neutrófilos fazem fagocitose, os eosinófilos têm uma relação, às vezes, com verminose, especialmente Schistosoma mansoni. Beleza? E a nossa última, o estímulo para a secreção do hormônio citado, ele está falando da gastrina. A gastrina é um hormônio produzido no estômago, ele vai atuar no próprio estômago, estimulando a produção do suco gástrico, e esse suco gástrico é fundamental para a digestão da proteína. Então, o que determina a produção da gastrina? É a proteína presente no alimento. Então, a proteína presente no alimento vai estimular a produção de gastrina, que vai atuar no estômago para liberar o suco gástrico para digerir essa proteína. Tudo bem? Galera, olha que bacana. Olha que legal. Tá? A gente conseguiu aí, nesse momento, né, falar sobre basicamente 13 questões. Conseguimos resolver as 13 questões. Né? Então, fico aí muito feliz, de fato, com a presença de vocês. Tá? Muito obrigado mesmo pela presença de todos. Muito obrigado.